Boa noite, eu sou André Pinheiro. Olá pessoal, boa semana a todos primeiramente. E o tema que nós vamos falar para vocês hoje é um assunto muito, vamos dizer, sensível, um assunto muito cuidadoso, e dessa vez não é um assunto técnico, é um assunto, não é um assunto que precisa estudar para falar, mas é um assunto que nós precisamos vivenciar, nós precisamos sentir, né? É algo que nós vamos falar do coração. E hoje eu quero falar com vocês sobre o mundo autista. Vamos falar sobre a velha amizade, o valor, a importância, né? Que é algo que fica para sempre. E nada no mundo, nem toda nossa tecnologia, nem todo conhecimento que tem hoje em dia, no futuro que temos ainda, vai apagar isso, né, que é a amizade, né? Não tem algo que pague o preço de uma amizade, o valor de uma amizade. Então hoje eu quero falar, né, conversar com vocês desse tema que é o autista e as suas amizades. Eu quero pedir para vocês que não deixe de compartilhar o nosso vídeo, de curtir, de dar um gostei, que vai ajudar muito o canal, e se inscrever no canal para receber mais informações, mais vídeos novos sobre o autismo. Você estará ajudando bastante sobre a divulgação de informações do autismo. Então nós vamos falar hoje sobre o autista e as suas amizades, né? Nós vamos falar, né, com vocês, né? Você que tem os amigos autistas, você que tem um amigo autista desde criança, ou você que conheceu um amigo autista na escola, na faculdade, no trabalho, mesmo na sociedade. Então é que você conseguiu, né, essa proeza de se tornar um amigo de um autista, porque não são todas as pessoas que os autistas deixam se aproximar tão facilmente. Alguns deles, né, se aproximam rapidamente, outros eles não deixam se aproximar, né? Então um desafio você conseguir uma amizade. E eu vou passar para vocês tudo que nós gostaríamos, né, que vocês soubessem sobre nós, né, autistas. Às vezes nós não conseguimos falar, né, até porque tem alguns também que não conseguem falar, né, com seus amigos. E, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que não tem como falar disso sem falar dos meus amigos. Não tem como, né, eu falar de amizade sem eu mencionar os meus amigos. E o que eu quero dizer é o seguinte para vocês, né? Vamos fazer uma retrospectiva aí. Vamos voltar ao tempo e vamos falar de amizades. Até os 5 anos eu não tinha amigos. Tá? Não tinha amigo nenhum. E eu brincava sozinho, eu tinha uma vida totalmente isolada. A partir dos 5 anos, então eu tinha a minha família, né, e não tinha amigos. E eu sentia falta, né, mas na verdade não sentia falta nenhuma, porque o que aconteceva? Eu detestava crianças da mesma idade, eu detestava dividir o espaço com elas, reclamava de barulho por causa da minha sensibilidade dos ouvidos, delas falarem. Então eu não tinha amigos, evitava. E também não ia nos espaços sociais, e eu não sentia falta então dessas crianças.
não sabia, elas não sabiam entrar no meu universo, nas minhas histórias, tá? E me irritavam. Não gostava de ser invadido, ficava agressivo e puxava os cabelos. Teve uma certa época, a minha mãe conta muito isso, né? Eu lembro pouquinha coisa, mas eu lembrava quando eu puxava os cabelos. Eu brincava com criança da minha idade, com um vizinho, 2 casas próximas, onde eu residia, e era a área urbana. E aí eu me lembro muito bem, né, que como ele me irritava, eu acabava puxando os cabelos dele e sem mais, sem menos, sem explicação, eu pegava pelos cabelos e puxava, mas arrancava mesmo. E aí eles tentavam, me tiravam e daqui a pouco eu puxava o cabelo novamente. Então eu tinha esse caso que acontece também com neurotípicos, mas era por causa hoje eu consigo ligar que era por causa dessa irritação que eu tinha, né? De barulhos e de sensibilidade, etc. E então é um caso, né, que eu não tinha muitos amigos e e realmente parou depois disso, né, de brincar. Isso atrapalhava bastante e ninguém sabia o que era autismo naquela época, né? Eu não sabia, nem meus pais sabiam, não havia o diagnóstico ainda. E então aos 5 anos eu também não quis ir à escola, né? Os meus pais contrataram uma escola particular, uma escola muito boa, e uma escola que estava começando, mas uma escola muito boa, cara. Compraram os materiais caríssimos, eu lembro que tinha rolos de barbante, coisas caras, que era para fazer um tapete, etc. Eu ainda me recordo disso. E eu estava naquela escola, eu fiquei o máximo 3 dias naquela escola, e não fiquei uma semana e saí da escola. Eu lembro quando os meus pais foram assinar lá para sair da escola, eu não quis ir mais. E depois de tempos é que eu me recordei, né, do fato que aconteceu, que eu tinha um problema sério de relacionamento naquela escola. E a professora comentou alguma coisinha no dia que eu saí, né, do que havia acontecido. Ela também conversou no dia que aconteceu os fatos. E eu me lembro que eu mexi, né, no piano da professora quando ela estava tocando, com aquela curiosidade. E a professora ficou muito brava, né, que eu atrapalhava. E aí também eu acabei não conseguindo socializar e acabei não querendo ir mais para a escola, e acabou saindo da escola e voltei para casa. Fiquei em casa, fiquei caseiro, não socializei mais. Então esse é um fato, né? E então eu tinha uma dificuldade enorme para socializar. E amigos pela primeira vez foi só com 6 anos, no final, quase 7 anos. Eu fiz uma viagem para Rio Claro, no interior de São Paulo. Foi o meu avô materno e a minha mãe e eu. Lembro muito bem que nós pegamos trem, fizemos uma viagem muito gostoso. Eu gostei muito. E eu acabei fazendo amizade quando eu viajei para Rio Claro e algumas cidades vizinhas, e ali eu conheci alguns parentes de longe, né? Mas eles nos receberam muito bem, fui muito bem recebido, muito bem acolhido, fomos bem acolhidos. Tinha algumas crianças que eu fiz amizade, isso marcou bastante. Eu brinquei, aí eu comecei a socializar pela primeira vez. Isso ficou marcado no meu coração, eu sonhava muito. É um fato que me marcou bastante e que eu sonho até hoje. Com aquela casa, com os brinquedos das crianças, com brinquedos novos. Eu me sentia muito bem, era bem diferente aquelas amizades. Teve alguma confusão, mas foi muito bom e ficou marcado, né? Meu avô
Ele ficou muito feliz, muito feliz de viajar, encontrar os parentes, né, os amigos, mas eu também fiquei feliz. Havia meninos e meninas, os parentes ficaram alegres com aquelas visitas e é, é muito bom, né? Tão bom quanto isso acontece na escola. Quando eu ia com muita birra, eu não queria ir de jeito nenhum para a escola, né? Isso foi por volta dos 7 anos de idade, quando eu fui para o prezinho, né? Com muito custo eu fui estudar no SESI. Eu fiz o pré e fiz a primeira série no SESI. Eu ia de perua, e aí eu falava muito que era para a mulher deixar eu na cerquinha verde. Eu morria de medo que a mulher não me deixava ali na cerquinha verde. Demorou um pouco, tá, para eu interagir. Eu fiquei no canto, a professora devagar levava, ia fazendo um trabalho para integrar, né, com os outros. Naquela época não havia sala de recursos, sala especial. No começo fazia natação, mas depois que mudou, né, era uma piscina pequena e depois mudou para grande, aí eu não fui mais. Eu corria, o SESI tem bastante esporte, então eu corria muito, mas desajeitado, tinha uma dificuldade enorme. Naquela época eu não era obeso não, eu era bem magrinho, mas tinha uma dificuldade grande para correr. Com 7 anos eu iniciei algumas amizades. Eu tive uma confusão na escola, mas trocou a turma, estudei bastante, mas ficou ainda mais eu ficava no canto do que interagia, fazia poucas amizades. Tinha o meu vizinho que estudava na mesma sala, que ajudava, mas era difícil se enturmar, né? Com o tempo eu fiz algumas amizades também na vizinhança. Depois, quando eu mudei de escola, próximo da minha casa, por motivo de mudança, né, eu também comecei novamente o isolamento. Demorei muito para conseguir nova amizade. Fui devagarzinho, né, fazendo com algum vizinho. Eram colegas, né. A adolescência foi um período de isolamento total, bem complicado. Outro fator que marcou bastante foi no interior de São Paulo, né, Santa Branca. A minha segunda família, por parte de pai, né, paterno, a família dos meus pais. A roça, eles chamavam de roça, né, que era quando iam para o sítio, então eles dão o nome de roça. E é bem afastado mesmo da cidade, e marcou meu coração, e também sonho até hoje, né, andando nos trilhos onde o pasto foi amassado pelo gado, os córregos ao lado, o barulho da água, né, que o autista adora a água, então isso fica bem marcado nos meus sonhos. Isso me tranquiliza bastante. Eu ia passar por lá, né, mas gostava muito, era muito bem recebido, o cuidado com a natureza, aquilo me fascinou, me sentia bem perto deles. Essa era a diferença, né? A diferença era essa, né? Tomava banho de represa, via a criação de gado, né, os animais. Eu fui morar com 13 anos nesse local também, e aí eu passeava bastante também no sítio, e chácaras também do meu tio, né? Fazia amizades, tinha havia meus primos, então era muito bom. Teve uma troca de escola, né? Eu comecei a estudar uma semana também, depois troquei de escola. Eu era o coroinha da igreja também, passei a integrar, então estava muito bom, né? Mas depois eu tive que mudar de novo. Depois de 2 meses eu tive que mudar, fiquei pouco tempo em Santa Branca. Aí fui para São José dos Campos, também cidade do interior, ali no Vale do Paraíba. E aí foi difícil. Essa mudança para autismo é bem complicado, né? Essa quebra de rotina e repentino, então você sente bastante. Eu fiquei longe, né? Mas ainda eu ia visitar os meus familiares. Aí começa tudo de novo, escola. A amizade forte foi no ensino técnico e na faculdade. Aí eu fiz poucas amizades. Eu lembro que eram só 2 amizades no ensino médio e no ensino técnico. Depois eu fiz pedagogia. Aí na faculdade eu tive mais amigas, né? Tive mais amigas, amigas que hoje ainda converso, convivo com elas.
Eu sempre tive preferência de ter amizade com pessoas mais velhas. Isso é interessante, mas é uma das características do Asperger, né, do autista, dentro do TEA, né, que é o transtorno do espectro autista. É uma das características, como eu sempre falo, né, existe a personalidade, então nem sempre um autista é igual ao outro, isso muda bastante, o que funciona para um não funciona para outro, então tem essas diferenças, mas no meu caso eu tenho essa característica forte de amizade por pessoas mais velhas. Os outros, eu tenho muito carinho por eles. São colegas, mas eu tenho um carinho enorme por todos eles. Né? Os amigos, eles, no meu caso, dá para contar nos dedos, né? Poucos amigos, alguns colegas. Nós autistas, nós tentamos se relacionar, mas às vezes, infelizmente, nós não conseguimos. Eu gosto muito de ir no interior, eu me desligo, há uma paz, tudo natural. Tenho meus amigos, meus parentes. Eu não tinha amigos que saía de balada, de barzinho, eu nunca tive, não tenho. Sinto muito falta do interior, com certeza ainda sinto, perto dos meus amigos. Ali eu esquecia as particularidades, eu esquecia né, ali eu era igual, eu esquecia que eu, né, não sentia que eu era autista, respeitado. Era o tipo de conversa que eu gostava muito. O sítio era algo no interior de São Paulo, a roça, os animais silvestres soltos, o contato com a natureza, contato com os animais, bem pertinho de tudo isso, né? Aqueles animais, os passarinhos bem perto, corujas, tucano. Então isso é algo que não tem na cidade, e isso era muito bom, né? Os animais silvestres soltos, contato com a natureza, contato com os animais, né? Cheguei a ver não a onça, mas outros bichos também, coruja. Então ficava bem pertinho de tudo isso, e dificilmente consegue ter isso na área urbana. Esquecia de todos os problemas da cidade, né? Nas escolas urbanas. Então as crianças elas eram diferentes nisso, né? De falar do verde. Uma das características bem marcantes nos autistas é a dificuldade de mentir, né? Disfarçar. Eu me enrosco todo quando eu começo a querer mentir. Isso quer dizer que ter um amigo autista é ter um amigo realmente verdadeiro, a sinceridade demais, né? São sinceros em alguns momentos, às vezes pode ser até inadequado, mas não existe maldade em tudo isso, né? Isso que é importante. Por isso eu não tenho uma lista enorme de amigos, mas aqueles que forem escolhidos, com certeza eles serão privilegiados. Então isso é muito importante, é uma característica que o autismo tem. E como já dissemos, né, de você conquistar um amigo, de você conseguir a confiança, isso é muito importante. E a amizade, ela não tem preço. Eu coloco à disposição de todos vocês para mais informações, dúvidas, perguntas através dos e-mails, das redes sociais. Vocês podem enviar. Participa do nosso fórum aqui embaixo, dizendo como foi a sua amizade, a sua infância, o seu filho, o seu amigo autista. Se inscreva em nosso canal, que é importantíssimo para você receber os novos vídeos, mais informações sobre autismo e outros assuntos. Dá um like para nós, que vai ajudar bastante o nosso canal. Se inscreva no nosso canal e também compartilhe, que isso é muito importante. Curta e compartilhe. E mande sugestões para novos vídeos. Eu desejo uma boa semana a todos, espero que vocês tenham gostado. Um forte abraço e até mais.